segundo livro de Crônicas 26, versículo 18, está escrito assim: e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Vou ler mais uma vez. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Somente até aqui. O rei Uzias era rei, não era sacerdote, e ele quis, oferecer incenso no lugar santo. O sumo sacerdote resistiu de maneira alguma. Você está errado, rei Uzias, a ti não te compete fazer isso. Isso é para os sacerdotes. Na antiga aliança, rei exercia papel de rei, sacerdote, papel de sacerdote. Cada um tinha sua competência delimitada. Todavia, em Cristo, eu e você somos reis e sacerdotes. Em Cristo, hoje, nós temos acesso ao lugar santo. E eu e você devemos apresentar incenso diariamente, continuamente, diante de Deus. O que é que representa o incenso, minha gente? As nossas orações. E eu pergunto, você crê que Deus vai falar conosco? Desocupe então suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo, aproveite, abre a sua boca também para glorificando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nos bendito, santo, poderoso, nos unimos, Pai, para te adorar, para te prestar culto, para reduzir e engrandecer ao teu santo e poderoso nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Como estão os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que aleluia, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e a tua palavra gravar, e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no meio digital, mas em nosso coração. O rei Uzias, ele tem uma história fantástica. A primeira parte, a primeira fase da vida de Uzias vai ser algo maravilhoso, tremendo, né? Aqui no capítulo 26, nós temos o relato aqui do cronista a respeito da vida de Uzias. O texto vai nos dizer aqui a partir do versículo 1, Uzias, ele começa a reinar aos 16 anos de idade. Era jovem, um adolescente, e ele é um dos reis que vai reinar mais tempo em Judá. Ele reina 55 anos. O texto nos diz de maneira clara que ele tinha um mentor, ele tinha alguém que o instruía, que orientava, que era Zacarias, que era um homem de Deus, não é? Vidente, ele era profeta, ele tinha visões de Deus, revelações de Deus, e ele foi instruído, Uzias foi instruído por Zacarias a buscar a Deus, a colocar ao Senhor em primeiro lugar. É por isso que nos diz aqui o versículo 5, acompanha aí comigo, por gentileza. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O segredo é buscar a Deus, é colocar o Senhor em primeiro lugar, e ao longo da Escritura encontramos vários e vários textos com essa ordem expressa para buscar ao Senhor. Buscai, buscai, buscai. 1 Crônicas 16, 11, né? Buscai o Senhor. Buscar a sua face continuamente. Isaías 55, 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amós capítulo 5, versículo 4, que assim diz o Senhor a Casael, buscai-me e vivei. Nós temos que buscar. Uzias entendeu, eu tenho que buscar a Deus.
E quando nós buscamos, e essa busca, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, ela precisa ser de todo o coração. Quando buscamos, encontramos o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, encontramos vida, encontramos paz, encontramos alegria, refrigério, e como consequência, Deus acrescenta as demais coisas, prosperamos, e prosperidade é ausência de necessidade. Enquanto Uzias buscou, Deus o fez prosperar, e aqui a Escritura vai relatar como aconteceu isso. O versículo 6 vai dizer o seguinte: porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod, e entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Deus o ajudou contra o inimigo, e ele teve vitória. Então guerreie, porque Deus também vai te ajudar. Se você buscar a ele e colocar em primeiro lugar, guerreie, porque o Senhor estará contigo para te dar vitória. Ainda que o inimigo se levante, o Senhor é conosco para nos dar vitória. Quem está entendendo, e agora Deus? Deus o ajudou. Você pode declarar para quem está ao teu lado: Deus vai te ajudar também. Deus vai te ajudar. Se você o buscar, Ele vai ajudar. Salmo 54:4 diz que Deus é nosso ajudador. Samuel coloca uma pedra entre Mispe e Sem e declara: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar ajudando. Temos que buscar, temos que colocá-lo em primeiro lugar. Israel era cercado de nações que queriam dominá-los. Você bem conhece a história, não é? Abraão, ele vai ser o pai dos que vieram a ser hoje as 3 maiores religiões monoteístas da história. Seja os judeus, através de Isaac, os muçulmanos, através de Ismael, e os cristãos. Todos, não é? Têm a mesma cidade como Terra Santa. Qual cidade? Jerusalém. Então, todas as nações à volta querem aquela terra. E isso desde os tempos antigos, desde lá do Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, o livro de Juízes, enfim, já vemos o período dos reis, nem se fala batalhas e batalhas e batalhas em cima de batalhas. Mas aqui no período de Uzias, ele vai ter um exército poderoso, ele vai ter um exército habilidoso, treinado, qualificado. Versículo 11, leia comigo. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, gente com habilidade, gente treinada, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jael, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, aqui são chefes, os generais, os comandantes, era 2.600. Versículo 13 diz assim: e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Ele então tem um exército de 307.500 homens, um exército preparado, um exército habilidoso, um exército vencedor. É importante mencionar, queridos, que Uzias ele governou Judá. O reino nesse período está dividido. Reino de Israel, norte, 10 tribos, Judá e Benjamim, só 2 tribos, capital Jerusalém. Ele governou um pedaço de terra. Por que eu estou falando isso? Israel inteiro, em termos de território, é menor que o menor estado do nosso país, que é Sergipe. Para você ter uma ideia, hoje, século 21, as nossas forças armadas contam com 200.000 homens. E o nosso país é gigantesco. É um país continental, Israel, de uma ponta a outra, tem 400 quilômetros. De carro, em pouco mais de 4 horas, se percorre a nação inteira. O nosso país é um continente gigantesco. Temos uma fronteira, do lado oeste do país, lá desde o Amapá, que vem fazendo fronteira com várias e várias nações, até lá embaixo, Rio Grande do Sul, faz fronteira com o Uruguai. São centenas de milhares de quilômetros de fronteiras e fronteiras e fronteiras. Temos 200.000 homens. Esse rei Uzias, nessa época, tinha 307.000 homens. Além disso, porque ele buscou ao Senhor, ele recebeu de Deus sabedoria para inventar máquinas de guerra. Olha que coisa extraordinária. E isso, se você quiser anotar, lá no livro de Deuteronômio, Deus havia dito que se o povo dele
buscasse a ele e cumprisse a palavra dele, o povo dele seria conhecido em todo o mundo como gente sábia e inteligente. E eles inventaram, nós vamos ler já já, um maquinário novo de guerra. Você sabia que até hoje eles continuam desenvolvendo armas de guerra que ninguém no mundo tem? Os Estados Unidos compram, que é a nação mais poderosa do mundo hoje, compra a tecnologia militar de Israel. Você já ouviu falar em domo de ferro? Alguém já ouviu falar? O que é o domo de ferro? Eles desenvolveram um sistema para detectar quando os inimigos, seja o Hamas, o Hezbollah, o Irã, lançasse um míssil, detecta, e aí dispara outro míssil para estourar esse míssil enviado no ar. Esses dias atrás, há poucas semanas, o Irã enviou 300 mísseis de uma vez. E o domo de ferro foi acionado e disparou vários mísseis. Se você ver na internet, vai parecer que é, por exemplo, 1º de janeiro, queima de fogos, mas não é não. É um míssil vindo de um lado, a centenas, e míssil subindo do outro, explodindo no ar. Explodindo. Que tecnologia fantástica. No entanto, esse domo de ferro, cada míssil, cada um, e tem vários espalhados, né, o equipamento espalhado pela nação inteira, de norte a sul, de leste a oeste, para defesa. Cada míssil desse custa mais de $50 mil, cada um. Sabe o que eles desenvolveram agora? Um laser. Um laser que detecta, né, o míssil vindo e dispara o raio laser para atingir o míssil no ar e explodir. Cada míssil desse do domo de ferro é mais 50 mil. Sabe quanto custa cada laser desse? $2. Que tecnologia fantástica, não? Uzias recebe de Deus sabedoria, versículo 14, para inventar máquinas novas. Olha o que diz aqui. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E voou sua fama até muito longe, que foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Note que ele equipa o exército. O exército está armado, o exército tem armadura, o exército tem equipamentos, o exército tem armamento, e ele inventa armas que atiram flechas. Enquanto o soldado atira uma flecha por vez, ele desenvolve uma máquina que atira várias flechas de uma vez. Enquanto um soldado, para tirar uma pedra, precisa de uma funda, ele desenvolve uma catapulta que vai lançar uma pedra gigantesca a uma longa distância. E coloca essas máquinas em cima do muro de Jerusalém. A cidade inteira tinha um muro em volta, coloca para a defesa da cidade. O nome dele, então, vai voar. A fama dele vai muito longe, diz aqui o versículo 5. Chega até lá o Egito. Chega até o Egito. O Egito, durante séculos e séculos, foi a nação mais poderosa, mais rica, mais desenvolvida, mais próspera, com maior exército. A fama dele chega lá e o povo egípcio fica recolhido lá à sua nação. Ele vai prosperando, ele vai crescendo, ele Uzias constrói torres no deserto, cava poços. Leia comigo o versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Lá naquela parte do mundo, Israel, você sabe que mais da metade do território, pouco mais de 70%, é deserto. O precioso lá, diga comigo, é a água. Ele mandou cavar poço. Ele mandou cavar, porque precisa de água para poder irrigar, para ter plantação, para os animais beberem. Hoje, nos nossos dias, Israel tem sistema de irrigação. Eles exportam frutas, verduras e legumes para a Europa. É o mercado mais exigente do mundo. Eles exportam. O que eles produzem lá é coisa de primeira qualidade. Note que ele está fazendo o possível, ele está se empenhando, ele está se esforçando, ele está buscando a Deus, ele está colocando Deus em primeiro lugar. Tem muita gente que busca Deus, mas não faz nada. Não se esforça para nada, não é? Ele está se esforçando. E ele está crescendo, a nação está prosperando. Israel está prosperando, o rei está prosperando. O texto deixa claro no final do versículo 15 que a fama dele foi até lugares distantes.
Ele foi ajudado de maneira maravilhosa, de forma extraordinária. Ele ficou poderoso. A nação se tornou uma superpotência, porque Deus estava em primeiro lugar. E compreenda você, naquilo que depender de Deus, se você o buscar, você vai encontrar. E Deus vai encontrar vida, vai encontrar paz, vai encontrar alegria, e as demais coisas todas Ele vai acrescentar, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Compreenda que nesse tempo aqui, queridos, todas as nações do mundo eram politeístas, tinham vários deuses. No Egito tinham centenas de deuses. Lá os filisteus tinham Dagon e vários outros deuses. Os amonitas, os moabitas, todas as nações à volta criam em diversos deuses. Israel só tem um Deus. E quando a fama do rei, da nação prospera, o nome do Senhor vai adiante. O nome do Senhor era glorificado. Só que o texto nos diz que após ele se tornar grande, poderoso, a nação uma superpotência. Acompanhe comigo o versículo de número 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Note que ele se fortificou. Ele ficou forte, ele ficou poderoso, ele ficou influente. Mas chegou o tempo que ele não deixou, que ele deixou de vigiar. Chegou o tempo que ele deixou de guardar o coração. E a palavra diz, e tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. É dele que procede. No que depender de Deus, Deus quer te abençoar. Muito. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Mas nós temos que manter a humildade e aprender de Jesus. Ele disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Meu irmão, espero que você conquiste o que você jamais conquistou, que você cresça, prospere, tenha uma vida abençoada, maravilhosa, mas nunca esqueça de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Foi Deus que deu, foi Deus que fez, foi Deus que abençoou, foi Deus que prosperou. Chegou um momento que ele deixou o coração se exaltar, e isso é perigoso. Não é? Ele deixou o coração se exaltar, e diz aqui o final do versículo de número 16, e transgrediu contra o Senhor. Note que enquanto ele buscava ao Senhor, ele crescia, ele prosperava, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Só que chegou um momento que ele esqueceu quem foi que colocou ele naquela posição. Chegou um momento que ele perdeu a vigilância. E compreenda, preste atenção, o diabo é paciente, tá? O diabo não é ansioso, não. Tem um ditado que diz, o apressado come como? Cru. O diabo tem pressa, não, ele é paciente. Ele é paciente. Ele anda, diz a palavra ao derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que a palavra alerta, vigiai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele não caiu, os dias não caiu do dia para a noite. Foi pouco a pouco, pouco a pouco. Compreenda você que não são as grandes pedras que nos derrubam. Você vê uma pedra grande, você está vendo uma pedra gigante do seu tamanho? Como é que você vai tropeçar numa pedra gigante? Não tropeça não. Tropeça às vezes numa pedrinha, desse tamanho, por falta de vigilância, por falta de atenção. Se você vê uma pedra grande, você desvia dela. Como é que eu vou passar com a pedra aí? Agora, se não prestou atenção, uma pedrinha pequena, pá, cai e a queda é grande. Ele deixou de vigiar. Ele abriu concessões que não deveriam no seu coração. O texto diz que ele transgrediu contra o Senhor. Ele entra no templo do Senhor para queimar incenso. Ele não tinha autoridade para fazer isso, porque ele era rei, ele não era sacerdote. E na antiga aliança as coisas eram bem delimitadas. O rei tinha poder político, governava os seus súditos, governava o palácio, o rei poderia ordenar a guerra, o rei tinha toda a gestão política e governamental do seu povo. Já a questão espiritual estava a cargo de quem? Dos sacerdotes. Dos sacerdotes. O texto deixa claro, então, que ele vai entrar, versículo 18, onde começamos a mensagem, não é? Quando o sumo sacerdote Azarias vê isso, ele vai lá
O versículo 16 diz que ele entrou no templo do Senhor, e o 18, onde começamos a mensagem, diz assim: e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor, seu Deus. Note que, em primeiro lugar, ele deixou de vigiar, ele transgrediu, ele achou que poderia fazer o que quisesse, do jeito que quisesse. Isso é perigoso, querido. Nós não podemos cair nesse erro, não é? O diabo trabalha, basicamente, não é? Via de regra, de duas formas. Primeiro, tenta massacrar a pessoa. Você é um lixo, você é um nada, você é um zero à esquerda, e tenta pisar. E o que tem de gente aí, que a estima, está lá embaixo. Aí o diabo vai massacrar, vai pisar. Se a pessoa aguenta o tranco ali e não deixa o diabo pisar, e ele não consegue massacrar, ele vai trabalhar de uma outra forma. Ao invés de empurrar para baixo, ele vai trabalhar agora para empurrar para cima, para exaltar. Você é o cara, você é poderoso, você é isso, você é aquilo, você é perigoso. Esses dias minha esposa foi pregar ali na igreja e fui com ela, estava conversando com o pastor, né, era um encontro de mulheres, e depois sentamos à mesa para comer, jantar, e o pastor estava me relatando algo terrível. Ele contando que fazia parte de uma certa denominação, uma igreja, um ministério grande, com várias congregações, quase 100 congregações, e ele relatando que no começo era uma bênção, ganharam muitas almas para Jesus, o líder era um homem de Deus e tal, e ganharam muitas almas, as congregações cresceram, chega um tempo que esse líder começa a dizer no púlpito, na pregação, para todo mundo: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já ganhei tanta alma para Jesus que eu tenho crédito com Jesus. Se eu fizer o que eu quiser, ele não leva em conta porque eu tenho crédito com ele. E aí o pastor, me relatando esse fato, falou: pastor, dali a pouco começaram a aparecer os escândalos. E aparecer escândalos, e ele não ouvia ninguém. Falávamos, não, pastor, não é assim, e tal, ele não ouvia ninguém. E ele falou: pastor, ele acabou com o ministério. Acabou porque não queria mudar, não tinha lugar de arrependimento. Não se arrependia. Colocou na cabeça que ele estava certo, que ele podia fazer o que quisesse, porque ele tinha crédito com Deus, e não importava os pecados que cometesse, Jesus iria perdoar, e acabou. Amados, isso é perigoso. Uzias fez a mesma coisa. Está escrito, Hebreus 3, a partir do versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, para cair no engano do pecado. Isso é perigoso. Uzias cai nesse engano. Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser, quem manda aqui sou eu. Isso é perigoso, porque acima do homem está Deus. Acima do rei humano está o rei dos reis e Senhor dos senhores. O sacerdote Azaria então resiste. Homem corajoso, não. Porque o rei tem à sua disposição um exército. Pode mandar prendê-lo, mas ele Azarias é um homem de Deus, é um homem de fé. Deixou claro: você manda lá no seu palácio. Você manda lá no povo, mas aqui dentro, quem constituiu os sacerdotes foi o Senhor. Você não deve fazer isso, não, você está fazendo errado. Ele não leva o incenso por adoração, ele não leva o incenso por temor ou reverência, para se humilhar na presença de Deus, para reverenciar ao Senhor. Ele leva por soberba, ele leva por orgulho, para dizer: sou eu quem mando. Azarias diz: não faça isso, não, a ti não compete. E ele, versículo 19, então Uzias se indignou, ele ficou indignado. Imagina aí o bate-boca: você está pensando que você é quem? Quem manda aqui sou eu ou Azarias? Quem manda nessa nação sou eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Note que quando a pessoa vai perdendo a humildade, não tem mais o Senhor, é tudo primeira pessoa, eu. Isso é diabólico. Anote aí, depois você lê o texto de Ezequiel 28, a partir do versículo 12, Isaías capítulo 14, também a partir do versículo 12, esses dois textos que lhe mencionei falam a respeito do diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz, um querubim ungido, numa posição diferenciada dos demais seres angelicais. Era o mais sábio, era o mais belo,
E é esse que lá em Isaías vai dizer: eu subirei, eu me assentarei, eu serei semelhante, eu. Isso é perigoso. Isso é perigosíssimo, não é? Eles resistem, então. E o texto deixa claro aqui no versículo de número 19: então Uzias se indignou e tinha um cençado na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à sua testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Note que a lepra que sai na testa é a evidência da lepra que já estava no coração. A lepra do pecado já estava no coração. O coração tinha sido contaminado. Isso é perigoso. A lepra sai bem na testa. Você sabe que nos nossos dias lepra tem cura, não é? Hanseníase tem remédio, tem tratamento e se resolve. Mas no tempo bíblico não tinha. No tempo bíblico, uma pessoa leprosa perdia o convívio da sociedade, da família, ia viver num lugar deserto, num leprosário. Se um leproso está indo no caminho e vê uma pessoa saudável, o leproso tem que botar a mão aqui, ó, entre o beiço e o nariz e gritar de longe: imundo, imundo, e sair do caminho. Era uma situação terrível. A doença em si já enchia de feridas o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Já era uma doença terrível. Ainda passava por todo tipo de sofrimento, vergonha e humilhação. O texto, então, deixa claro que ele, não é, quando vê aquilo, ele vai se apressar. Versículo número 20, ele vai se apressar para sair. Vai se apressar. Até o sacerdote. Quem foi que colocou a lepra nele? Deus. Foi Deus que botou a lepra nele. Está escrito que a soberba precede a ruína, a queda. Ele começou muito bem, mas deixou de buscar a Deus. Achou que poderia fazer o que quisesse. Diz no versículo 21 que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Note que o texto não diz que ele se arrepende. O texto não diz que ele busca a Deus. O texto não diz que ele clama ao Senhor. No Antigo Testamento a gente vê um monte de leprosos que Deus curou, né? Um monte de gente, Naamã e tantos outros, Deus curou. Por que Deus não curou esse? Porque ele não se arrependeu. Lembra do rei Davi? O rei Davi, ele conserva o coração em Deus. É Davi que vai dizer, lá no Salmo 27, versículo 8, quando tu disseste, busca a minha face, o meu coração te disse a ti, Senhor, a tua face eu buscarei. No mesmo Salmo 27, no versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para aprender no seu santuário e contemplar a beleza da sua formosura. A Bíblia relata a fé de Davi, a unção de Davi, a coragem de Davi, as vitórias de Davi, mas a Bíblia também não esconde o pecado de Davi. Gravíssimo. Ele adulterou. Ele adulterou. Tanto Davi quanto Uzias, em determinado momento, perderam o senso de guerra. O que é o senso de guerra? No tempo bíblico, todo ano tinha guerra. Você vai ler na Bíblia a expressão, no tempo dos reis irem para a guerra, que lá neva. Então, quando tem neve, é período de paz, ninguém vai lutar na neve. Mas depois que é período de verão, não é? Tome guerra, tome guerra, tome guerra. Todo ano tinha guerra. Então, era tempo dos reis ir para a guerra. Perder o senso de guerra, isso é terrível. Nos nossos dias, a nossa luta não é física. Diga comigo, a batalha é espiritual. E nós não podemos perder o senso de guerra, de batalha, porque os demônios estão aí aos montes. Satanás está como um leão bramando, buscando quem possa tragar. Uzias perde o senso de guerra, de batalha e vacilou. Era tempo de Davi ir para a guerra, ele não foi, ficou em casa. E o que aconteceu? O adultério. Com a Batseba. Depois do adultério, quando recebeu a notícia da gravidez dela, armou para trazer Urias, para que Urias se deitasse com a Batseba. Urias não foi, você conhece a história? Ele manda matar Urias. Gravíssimo. Mas, o que aconteceu com Davi? Já comigo, ele se arrependeu. Ele pediu perdão. Ele foi perdoado. Embora perdoado, você sabe que o pecado gerou consequências, não é? Consequências trágicas para a descendência de Davi. O filho mais velho violentou uma irmã, o outro filho de Davi mata esse filho mais velho, esse mesmo Absalão se autoproclama rei, vem contra Davi, Davi tem que sair de Jerusalém, e ele sai a pés descalços, mas lá no deserto da Judéia, o que ele vai fazer?
se humilhar na presença do Senhor. É lá no deserto da Judéia que ele escreve o Salmo 63, que ele vai dizer: a minha alma tem mais sede da tua presença do que a minha língua de água, uma terra seca e cansada. Eu quero ver a tua formosura, como eu vi lá no santuário. E ele clama, e ele se prostra, e ele se arrepende. Ele não está preocupado com a coroa, ele não está preocupado com o manto, ele não está preocupado com o trono, ele está preocupado com a presença do Senhor, com o Espírito Santo. E o Senhor amava ele, ele está na ordem do sobre a cabeça dele, e assim o Senhor para renovar. Desde que haja arrependimento. O versículo 21 diz que Uzias ficou lá na casa de campo até a sua morte. Ele morre aos 71 anos de idade. Ele começou a governar com 16, ele governou 55, ele morre com 71 anos de idade. Porque ele transgrediu, porque ele não se arrependeu, porque ele foi fazer algo que não deveria. Agora compreenda, preste atenção. Em Cristo, eu e você somos reis e sacerdotes. Vá comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 4. Na antiga aliança, o rei era rei, sacerdote era sacerdote, mas em Cristo, eu e você somos reis e sacerdotes. Olha o que nos diz aqui a palavra. Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você pode ler junto comigo o versículo 6? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O Senhor nos comprou o seu sangue, o redimido vai ser reis e sacerdotes, porque Ele nos ama. Com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora compreenda, Ele nos comprou com seu sangue. Ele faz de nós reis e sacerdotes. Ele nos dá autoridade, tanto material quanto espiritual. Mas é necessário uma entrega. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo. Você já fez alguma compra, seja numa loja física, seja pela internet, você comprou, você pagou e, por exemplo, na internet já dá lá o prazo, entrega em X dias úteis. Quando vai na loja, do mesmo jeito, comprou uma geladeira, um fogão, um sofá, uma estante, entregamos em tantos dias, tal dia. Quando a loja cumpre, é ótimo, não é? Mas já aconteceu com alguém da loja atrasar a entrega? Já aconteceu? Pois é. Porventura, já aconteceu com alguém aqui de comprar, pagar e não receber? Já aconteceu com alguém? Uns 2, 3 ali levantaram a mão. Terrível isso. Você compra, você paga e não te entregam. Diga comigo, Jesus comprou. Diga comigo, Jesus pagou. Agora diga assim, tem que ter entrega. Como assim, pastor? Tem que entregar a vida para Jesus. Ô, pastor, mas eu entreguei, eu levantei a mão, eu desci as águas. Joia, é só o primeiro passo. A entrega tem que ser ampla, tem que ser geral, tem que ser irrestrita. Porque Jesus não se entregou por mim e por você só um pouquinho, só pela metade. Ele não deu uma gota de sangue por mim e por você. Compreenda você que quando veio o Senhor Jesus, ele veio, ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, ele começou a pregar e a primeira mensagem foi: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. E ele vai pregando, ele vai ensinando. Lucas 8 diz que ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Ele vai curando tudo que é tipo de enfermidade, ele vai libertando os cativos do diabo, expulsando demônios. E ele vai delegando isso aos discípulos também. Ele manda os discípulos irem em missão, curar os enfermos, expulsarem demônios. Antes de subir ao céu, ele dá ordem para ensinar, ele manda os discípulos ensinar. Então, ele vai instruindo os discípulos a fazer aquilo que ele fez. Mas tinha uma coisa que só ele poderia fazer. Tinha algo que nenhum discípulo poderia fazer. Sabe o que é? Ir à cruz. Sabe o que é? Derramar o sangue.
porque é somente o sangue de Jesus que é aceito diante do Pai. É somente o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado, não é o sangue do Pedro. Não é, embora o Pedro foi martirizado, o Paulo foi martirizado, todos os apóstolos morreram martirizados, mas não é o sangue dele, como não é o sangue da Maria, não é o sangue, não é de nenhum orixá, de nenhum padroeiro, é o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Do sangue também para você. A entrega foi geral, foi ampla, foi restrita. Então a nossa entrega também precisa ser da mesma forma, da mesma proporção. Entrega ampla, geral e restrita. Quando assim fazemos, compreendemos que temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E buscar de todo o coração. E exercer autoridade, seja aqui na terra, não é? Vivendo em santidade, praticando a palavra, profetizando a palavra. O céu também se move. Como, pastor? Livro de Esdras, capítulo 8, está escrito. Quando nós exercemos, preste atenção. Quando nós exercemos tanto a função, o ofício de rei, com autoridade, preguei no domingo trazendo, né? Se você viu, domingo você estava aí, se você não, entra na internet, lá no canal, você vai ver a mensagem. O rei precisa de sabedoria, o rei precisa de poder e autoridade, tem exército à disposição, não falta nada, enfim, não é? Tudo isso. O sacerdote tem acesso aos santos santos, a comer do pão fresco. O sacerdote tem a função também de oferecer incenso. Quando é que o céu se move? Quando nós oferecemos incenso continuamente. No tempo bíblico era um incenso literal, mas na Nova Aliança, Apocalipse 5, deixa claro o que é que representa o incenso. O que é, minha gente, que representa o incenso? Misericórdia, só quem está vivo, diga amém. No livro de Esdras, capítulo 8, diz que Deus se move as nossas orações, que vai orar, o céu vai se mover, isso vai se buscar, a provisão do Todo-Poderoso, quem está entendendo que agora é Deus? Agora presta atenção. Uzias transgrediu porque ele fez algo que não deveria fazer. Nós vivemos em dias de gente que está pecando do modo inverso. Como assim, pastor? Negligência, omissão. Pode fazer, mas não faz. É tempo de buscar a Deus. Está em casa dormindo. Eu estou cansado. Deus sabe todas as coisas. Hoje não deu para ir na igreja não, mas também eu vou. Deus sabe do meu trabalho, da minha canseira. Ah, eu trabalho tanto. Aí não busca. Né? Porque está cansado. Que trabalha muito, pois é, não é? Mas arruma tempo para o celular, sabe da vida de todo mundo. Se perguntar a novela lá, você viu a novela que está passando? Sei, você viu a personagem, a fulana, a ciclana, a beltrana? Você viu a série do Netflix? Já maratonei. Você viu o jogo? Vi, rapaz, você, o técnico é fulano de tal, o zagueiro é tal, o goleiro é tal, sabe de tudo. Você pergunta a Bíblia, não sabe nada. Se perguntar da rede social, você viu o cantor fulano, o Beltrano, o Ciclano, sabe tudo de esporte, sabe tudo de política, sabe tudo de tudo. Não sabe de Deus. Não tem tempo para orar. É um omisso. É um negligente. É cilada da face para o diabo derrubar. Não tem força? Não tem vida de oração? Não apresenta incenso? E o incenso, você bem sabe que no tempo bíblico, era exclusivamente no templo. Na antiga aliança, era exclusivamente no templo. Não podia prestar incenso em casa, não. Nos nossos dias, querido, eu e você podemos orar, seja aqui dentro do templo, seja na nossa casa, no trabalho, no ônibus, no transporte, porque hoje, levanta a verdade, eu sou o todo mundo, eu sou o Espírito Santo, e você precisa apresentar os seus primeiramente, continuamente, porque a obra é orar sem cessar, a obra é orar sem muita desfalecer, e orar em número restaurante, e orar em número confiante, porque o céu se move, a unção desce, o reino despertamento vem, a força do poder, a alegria, ficamos de pé, guardamos o coração, e prosperamos, e Deus abençoa, é Ele que tem vida, é Ele na presença dele.
um bando de gente que arruma tempo para tudo, só não arruma para Deus. Analfabeto bíblico, não conhece nada de Bíblia. O pastor acabou de pregar, o que o pastor pregou? A Bíblia. Que texto? Um monte, ele leu tanto. O que você entendeu? Tanta coisa. Desculpa, você não entendeu nada, não prestou atenção. Você acha que o diabo vai dar moleza para você? Vai não. Humanamente falando, tem mais de 6 mil idiomas. O diabo conhece todos, até a língua dos anjos. Você está achando que o negócio está de brincadeira, querido? Não está não. Não brinque sua vida com Deus, não. Os demônios estão por aí aos montes, aos milhares. Deixa de ser vacilão. Abra seus olhos. Vigia. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Aí não tem autoridade para nada, porque não ora, não dobra o joelho. Jesus disse, entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aí não ora, não apresenta incenso, aí vai ficando fraco, vem na igreja quando pode, quando dá. A palavra, então, raramente. O incenso, então, querido, aí depois não sabe que o coração está fraco. Vivemos na época de gente que é omissa e negligente porque caiu na cilada do entretenimento. Querido, não é pecado ter televisão em casa, não. Não é pecado ter celular, rede social, né? Hoje em dia o celular é necessidade, é verdade ou não é? Um celular hoje substituiu, por exemplo, a calculadora. Quem já usou calculadora? Pois você tem um celular. Alguém já teve lanterna? O celular substituiu, né? Alguém tinha agenda? O celular substituiu. Alguém era bom de memória para decorar número de telefone? Meu irmão, eu tenho uma memória excelente, para a glória de Deus. Eu decorava vários números de telefone, sei até hoje, né, o telefone de algumas empresas que eu trabalhei, um ou outro. Sabia um monte, né? Esses dias me perguntaram o nome do telefone da minha filha, eu não sabia. E eu só tenho uma filha menina. Para ser sincero, hoje, um celular que eu sei de cor, tirando o meu, é da minha esposa. Da minha filha, eu não lembro. É tanta informação, tanta coisa. Preste atenção. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Preste atenção. Nós temos ordem para apresentar o incenso. Ou seja, orar sem cessar. Agora não podemos ser omissos e negligentes. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Qual era o segredo de Uzias na primeira fase, na primeira etapa? O que ele fazia? Misericórdia. Só quem está vivo, diga amém. Você está aqui? Oi, tudo bem? Você está presente? Você que eu estava pregando para as paredes. Quem está vivo, diga eu. Ah, que bom. Qual era o segredo de Uzias? O que ele entendeu que tinha que fazer e fez? Meu Deus, uns 2, 3. Diga comigo, buscar ao Senhor. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar ao Senhor. E o segredo é buscar ao Senhor. E buscar em consideração. Buscar é meditando na palavra. Buscar é orando. Buscar é reuniendo. Buscar é congregando. Buscar é sendo fiel à praticando a palavra. Você notou um detalhe? As coisas com Deus são no gerúndio. É indo. É orando. É crendo. É jejuando. É perdoando. É honrando. É gerúndio. Tem gente que é igual ao museu. Pô, não, período passado é museu. Aí eu fiz, e daí? Já era, não vai mais nada não. Já foi. Hoje. O negócio é hoje. O negócio é agora. Tem 2 dias que não dá para fazer mais nada. Ontem porque já foi e amanhã porque é metáfora. É hoje. Os dias começou bem, terminou mal. Como é que você quer terminar? Eu não quero ser uns dias lá, não. Davi terminou muito bem. Ezequias terminou muito bem. E tantos outros, não é? Deus abençoou, operou milagres, livramentos, maravilhas. Os caras cresceram, prosperaram, tiveram uma vida vitoriosa e terminaram muito bem. E a Escritura deixa claro, melhor é o fim das coisas do que o início. Do que depender de Deus, Ele tem que dar poder para você, Ele tem que dar poder para você, mas nós temos que manter a comunhão com Ele, apresentando o incenso para ter vida. Você entra nessa presença preciosa, querido. Eu sempre estamos em um grãozinho de areia, uma imensidão incalculável que é Deus. Mas ao mesmo tempo você sente o abraço dele, o amor dele. É algo extraordinário. É algo extraordinário. E eu pergunto,
Você quer buscar mais? Você entende que precisa? Eu preciso. Esses dias eu vi um pastor dizendo o seguinte: se eu deixar de orar um dia, minha mulher vai perceber. Se eu deixar de orar 2 dias, meus filhos vão perceber. Ele dizia, se eu deixar de orar 3 ou 4 dias, todo mundo à minha volta vai perceber. E eu pensando e refletindo, eu falei, rapaz, isso é uma verdade, isso é seríssimo. A gente tem que orar todo dia. Tem uma luta aí dentro. Será que tem? A Bíblia diz que tem. Entre a carne e o espírito. Quem é que você vai alimentar? Quem você alimentar vai vencer. A Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então nós temos que andar no espírito. Buscar o Senhor. E buscar de todo o coração. Jesus deixou claro, e aliás ele deu ordem. Mateus 6,33, você pode declarar comigo? Acho que você sabe de cor, eu também, então vamos lá. Mas... Não, um bom sonho é alta voz. Se tiver voz garganta, você fala. Se você for mudo, você fica calado, não dá para falar, não é verdade? Então vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque primeiro a Ele, a justiça dele, a vontade dele, a palavra dele, e todas essas coisas vai acrescentar na tua vida. E vai acrescentar paz, saúde, alegria, provisão, prosperidade, livramento. Eu não tenho previsto na glória a Deus. Se meu homem para o bem, a palavra do Senhor, e me livra de tudo pela ordem da glória. É Ele, por esse amor, nos comprou com seu sangue, e é Ele que faz de nós todos os sacerdotes. E preste atenção. Ele quer para nós uma vida abençoada, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscar e buscar e buscar e buscar de todo o coração. E não deixar de buscar. E não deixar de buscar. E toda bênção que Deus der, glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos cair no erro do rei Uzias. Não podemos cair no erro do rei Herodes, que morreu comido de bicho, que não deu glória a Deus. Deus tem para nós uma vida vitoriosa nessa terra. E uma vida eterna com Ele. Uma vida maravilhosa. E eu pergunto, você quer viver essa vida abundante, transbordante já nessa terra? Pastor, eu quero. Quer buscar ao Senhor?